Olá, seja bem-vindo no canal. Hoje eu gostaria de tratar um assunto sobre o coração. Você sabe o que é um coração cansado? Você se sente fraco? Quando você começa a caminhar, sente falta de ar? Então, pessoal, isso não é velhice, isso não é uma causa comum, precisamos averiguar. Pode ser que você esteja fazendo insuficiência cardíaca. Vamos prestar atenção ao nosso coração. Se esse assunto te interessa, se inscreva no canal, dê seu like, compartilhe com mais alguém para impulsionar esse vídeo para que mais informações cheguem a outras pessoas. Muitas vezes os pacientes chegam dizendo que estão muito cansados e esse cansaço pode ser confundido com o aumento da idade, mas nem sempre tem essa relação. O cansaço, ele é variável e o cansaço que eu vou falar aqui é sobre alertar vocês sobre os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca. Quando se tem a pressão arterial alta e ela não é controlada ou ela permanentemente continua em níveis pressóricos altos, ela leva a uma resistência aumentada do coração. Então, o coração é um órgão, é um músculo que fica bombeando sangue o tempo todo para nossas artérias. E se essa pressão das artérias é muito alta, isso vai gerar uma força cardíaca muito grande. E o coração começa a bombear com muita força, ele hipertrofia, ele aumenta de tamanho para vencer essa pressão alta e leva à sua insuficiência cardíaca, que por um tempo ela pode ser só de um lado, do lado direito, depois do lado esquerdo, ou a insuficiência cardíaca congestiva, todo o coração ficar muito hipertrofiado e você ter vários problemas de saúde. Em geral, as pessoas começam a ter sinais de insuficiência cardíaca quando elas começam a querer caminhar ou subir uma escada, um degrau, caminhar um esforço um pouquinho a mais e começa a ter falta de ar. Os pés começam a inchar, ficam inchados os pés, começa a dar sinais de fraqueza. Então isso tem que ser muito bem observado, tem que consultar um cardiologista ou um bom médico clínico para poder fazer o diagnóstico e tratar de forma adequada. A insuficiência cardíaca, ela é causada pelo aumento da pressão arterial, pelo uso excessivo de tabagismo, do fumo, do cigarro, da obesidade, do sobrepeso e também pelo fato da pessoa ser muito sedentária. Então, todos esses fatores fazem com que o coração trabalhe em excesso, tá? E pode levar a uma insuficiência cardíaca. A pressão alta, de forma não controlada, ela piora muito, ela aumenta muito a resistência vascular dos vasos e do coração, sendo prejudicial e levando a esse aumento da sobrecarga cardíaca. Tá? Muito importante para quem tem diabetes, porque o diabetes, o excesso de açúcar somado à pressão alta, o processo de aterosclerose, que é a formação de ateroma, de placas de gordura nas artérias, também pioram a ação cardíaca. Então, tudo isso são fatores que vão incomodar, que vão atrapalhar o funcionamento normal do coração. Então, muito cuidado. A insuficiência cardíaca, ela é uma doença que mata, é uma doença que altera muito a saúde e limita a capacidade das pessoas de se locomover, de ir e vir, tá? Então tem que ter muito cuidado. Pessoas que às vezes têm sua vida normal e começam a ter essa falta de ar, que pode ser silenciosa. Primeiro, uma falta de ar ao decúbito. Geralmente o paciente pode acordar à noite, tá? Com uma tosse que dá à noite e acorda com uma falta de ar súbita. Então temos que ter esse olhar, porque isso pode ser sinais de descompensação do coração. E quando o coração está cansado, está fraco ou começa a ser descompensado, ele começa a pressão vai retrógrada para o pulmão e começa a ter uma série de alterações no organismo que podem levar à coleção de líquido nos pulmões, que formam os derrames pleurais. Então, uma ação
insidiosa, lenta, de sobrecarga cardíaca, uma pressão arterial que não está bem controlada a longo prazo, ela pode causar todo esse sistema, esse atrapalho no organismo e levar a múltiplas disfunções orgânicas. É muito comum as pessoas chegarem ao atendimento médico e dizer: ah, minha pressão está alta. Ah, doutora, mas a minha pressão sempre foi alta. Isso não tem problema, já estou acostumada. Mas isso aí é um problema, não podemos deixar. A pressão alta, ela deve ser tratada. A pressão alta, ela não dá sintomas. Ela, em geral, a pressão ela pode ter níveis altos. Tem pessoas que têm pressão 18, já vi pessoas com 19 de pressão arterial, 19 por 12, 19 por 11 e ter as suas atividades laborais adequadas. Só que isso a longo prazo é prejudicial, não devemos deixar. A gente tem que tentar manter os níveis de pressão arterial baixo, bem baixo. Hoje em dia 12 por 8 já está sendo considerado pressão alta. Então a medicina de tempos em tempos ela faz estudo e reavalia qual é o nível pressórico normal. Antigamente considerava-se a pressão arterial alta acima de 14 por 9. Hoje já se considera a pressão arterial alta acima de 12 por 8. Então tem que ter um controle adequado da alimentação, evitar o sobrepeso, não se alimentar com coisas muito salgadas que tenha a retenção de sódio, porque o sódio aumenta muito a pressão arterial. E a pressão arterial aumentada de forma resistida vai levar a essa sobrecarga para o coração. A sobrecarga leva a esse coração cansado, coração fraco. Então nós não podemos ter esse coração enfraquecido. Quem não faz exercício físico, que fica muito tempo sentado ou muito tempo sem fazer atividade, também leva o coração a trabalhar numa condição de enfraquecimento. Porque nós temos que ter uma vida ativa, tem que se locomover e o coração tem que trabalhar nessa funcionalidade total. Ele não pode levar uma grande hipertrofia, mas ele também não pode levar a atrofia. Então tudo que sai fora do equilíbrio gera problema na saúde, assim como na natureza. Então nós temos que ter muito cuidado com esses controles de pressão arterial, controlar a diabetes, não deixar níveis exacerbados de açúcar no sangue, ter controle do peso, porque isso é importante para você ter um controle da sua vida. O equilíbrio, pessoal, o equilíbrio. Tá? Então a dica aqui é: controle sua pressão arterial, não deixe a pressão arterial ficar aumentada de forma repetidamente, porque isso vai levar várias consequências, e uma dessas consequências é o coração cansado. Cuide da sua saúde, se ame, viva com qualidade de vida e viva com excelente longevidade, tendo um envelhecimento saudável. Esse é o meu desejo para você. Até o próximo vídeo.